tão relevante, que é, pessoal, o tema da aceleração da promoção dos professores EBTT, sem o reinício do interstício de 24 meses. Por que que a administração não pode zerar esse tempo cumprido para a próxima progressão por mérito? Meu nome é Eudes Machado, sou sócio fundador do escritório Machado Lemos Advogados, tive a honra também de ser servidor público federal, assistente em administração no Campus Rio Verde do IF Goiano, entrei no IF 2008, então participei ali dessa transição de carreira dos professores EBTT, e com imensa satisfação hoje também sou advogado e me dedico aqui no escritório à defesa dos servidores, à defesa dos professores. Então é uma satisfação estar com vocês e vamos, nessa live, tentar ser o mais objetivo e claro possível sobre essa tese, que tem gerado tanta dúvida em relação ao desenvolvimento na carreira EBTT. Então, sendo objetivo e claro na apresentação, teremos ao final também um momento tira dúvidas. Então, se vocês tiverem aí um papel, uma caneta, um computador, fiquem muito à vontade para anotar todas as dúvidas, que ao final da live a gente vai reservar um momento para esclarecer todas essas dúvidas quanto a esse direito e também estar à disposição de vocês para esclarecimento de quaisquer outras dúvidas, tá? Então, vamos dar seguimento, pessoal. Tratando da aceleração da promoção, como eu disse, ingressei no IF em 2008, e logo que ingressei, passei pessoalmente no Recursos Humanos por uma transição de carreira. Qual transição da carreira da carreira dos docentes ocorreu nesse período, em 2008? É importante fazer essa rememória da evolução da carreira para entender o problema de hoje, que é a aceleração da promoção e as progressões. E essa transição ocorreu no ano de 2008. Em 2008, em julho de 2008, veio a Lei 11.784 de 2008, que transformou a carreira de professor de primeiro e segundo graus para a carreira de professor de ensino básico e tecnológico. E nessa transição de carreira, muitas vezes, o governo ele acaba se equivocando na legislação. E qual foi o equívoco que ocorreu na época, lá em 2008? 2008 criou a carreira EBTT e criou a retribuição por titulação, que é uma gratificação que remunera a existência do título, especialista, mestrado, doutorado. No entanto, o professor da carreira de primeiro e segundo graus, antes da carreira EBTT, ele poderia progredir por titulação, independente de interstício. Então, se o professor entrasse com o título de mestre, em 2007, por exemplo, ele já era, logo no início, alocado no nível E, que na carreira EBTT, no enquadramento, equivaleria ao D3. Ocorre que lá na época, em 2008, a maioria dos institutos não fizeram isso. E o que ocorreu? Como os institutos não fizeram essas progressões por titulação, entendendo na época que não deveria fazer essa progressão por titulação de imediato, ocorreram várias ações judiciais. E requerendo o quê? Ações judiciais requerendo que essas progressões fossem concedidas. A partir de 2009 para frente, muitas ações judiciais requerendo a concessão das progressões por titulação. Porque a própria lei 11.784 previa no artigo 120, parágrafo 5º, que enquanto não viesse regulamentação, deveria vigorar a lei anterior, de primeiro e segundo graus, em relação à progressão por titulação. E aí, depois dessa série de ações judiciais, os institutos só foram regulamentar isso em 2012, por volta de junho de 2012. E aí todos os professores que já tinham titulação na época, seja especialização, mestrado ou doutorado, eles acabaram progredindo. Então, se tinha mestrado, houve o reenquadramento de D101 ou D102, que já tinha evoluído na carreira, para D301.
Ocorre que no final de 2012 veio uma nova transição de carreira, um novo reposicionamento, que é o reposicionamento da lei que vigora até hoje, que é a Lei 12.772, de 2012. Inclusive, teve agora, até agora, 2025, teve nova alteração, fruto da greve, né, que inclusive teve umas alterações e também alguns problemas nessas alterações. Mas lá em 2012, final de 2012, veio um novo reposicionamento com a Lei 12.772, de 2012, e para compensar esse problema que existia da progressão por titulação, o que a Lei 12.772 de 2012 criou? Criou a aceleração da promoção. E entendeu o seguinte, os professores que já eram professores até março de 2013 deveriam ser reposicionados normalmente. Então, se possuía mestrado ou doutorado, ia para o D3, se possuísse especialização, ia para o D2, mas aqueles professores que entraram de março de 2013 para frente, se ingressassem a partir dali, ingressariam, mesmo que tivesse doutorado, ingressaria no D101. Entrando no D101, a Lei 12.772 criou a aceleração da promoção. Ó, nós não vamos progredir por titulação imediatamente, mas nós criamos aqui a aceleração da promoção. Então, passados 3 anos, aprovado no estágio probatório, o professor terá direito a acelerar a promoção, que é a mudança de classe. Então, se o professor, aprovado no estágio probatório, possuísse especialização, acelerava do nível D102 para o nível D201. Se possuísse mestrado, no mínimo mestrado, era acelerada a promoção para o D301. Então, pessoal, existe uma interpretação histórica, uma evolução histórica da legislação que justifica a existência da aceleração da promoção, que foi a criação para contornar o problema relativo à progressão por titulação. Então, a aceleração da promoção é uma espécie de progressão por titulação, mas agora chamada promoção. Então, agora na Lei 12.772, existem 3 institutos. O Instituto da Progressão, o Instituto da Promoção Normal e o Instituto da Aceleração da Promoção. 3 institutos que beneficiam o servidor e possuem requisitos diversos. Quais são esses requisitos? A progressão é a mudança de nível, tendo como requisito interstício de 24 meses e a avaliação de desempenho funcional. Aí o professor passa por toda aquela avaliação discente, avaliação docente, autoavaliação, RAD. E cada instituição faz de uma forma diferente também. Tem instituição que não tem esse tanto de avaliação, outras têm. Além da progressão, tem a promoção. A promoção é a mudança de classe. Então, progrediu entre os níveis, muda a classe. Nessa época, 2012, até 2025, era classe D1, classe D2, classe D3, classe D4 e titular. Hoje, depois de 2025, as classes são a classe A, que depois de 36 meses, todos são progredidos para B. Hoje não tem mais, depois de 2025, não tem mais aceleração da promoção. Então, a classe A, que 36 meses, todos vão para classe B. A classe B tem 4 níveis, a classe C, 4 níveis, e a classe D, que é a titular. As alterações legislativas de 2025, inclusive, revogaram a classe titular, criaram a classe D, só que ainda deixou no texto a nomenclatura titular, e também no quadro das progressões, né, no quadro dos vencimentos, da RT, tem lá a nomenclatura titular, só que no texto da lei hoje é classe D. Então, nesse período, 3 institutos: progressão, promoção, mudança de nível, promoção, mudança de classe,
e a criação da aceleração da promoção, que foi fruto justamente da evolução da progressão por titulação. Então, a aceleração da promoção aprovou no estágio probatório, se possui especialização, vai para o nível D2. Se possuísse mestrado, no mínimo mestrado, iria para a classe D3. Então, a aceleração da promoção, ela não acelera a progressão, ela acelera a promoção mesmo, acelera a mudança de classe. E qual que é o problema na prática? Qual que é a problemática dessa tese? O problema é que, ao fazer a aceleração da promoção, o Instituto reinicia a contagem para a próxima progressão. E aí eu trouxe aqui um caso modelo, um caso prático, para vocês entenderem melhor. Então, o professor que ingressou lá em 2014, em março de 2014, ele ingressou no D101, mesmo que tivesse doutorado, por exemplo. Se ele, com 24 meses, ou seja, de 2014 a 2016, 24 meses ele cumpriu o interstício para progressão, foi aprovado nas avaliações e progrediu para a classe D102, ou seja, só mudou de nível, a primeira progressão com 24 meses. Com mais um ano, ele completou 3 anos, foi aprovado no estágio probatório, então, em 2017, 3 anos de estágio probatório, aprovado, ele acelerou a promoção para o D301. O que a administração faz? Reinicia a contagem e começa a contar os 24 meses a partir daí, uma nova data base. Desconsiderando o tempo já de exercício das atribuições anterior à aceleração da promoção, ou seja, desconsiderando o tempo desde a última progressão. E onde que está o prejuízo? O professor acaba perdendo, no mínimo, 12 meses, cumpridos no nível anterior, desde a progressão anterior para D102. Eu digo no mínimo 12 meses, porque pode ocorrer de ser até mais de 12. Por exemplo, aquele professor que ainda não possuía o mestrado, entrou, por exemplo, só com a graduação. Isso aqui é difícil ocorrer, mas entrou só com a graduação. E estava fazendo o mestrado. E só terminou o mestrado, por exemplo, depois de 6 meses depois do estágio probatório. Então, depois de 6 meses do estágio probatório, ele teve o mestrado, que é um dos requisitos para a aceleração da promoção. Então, se ele demorou aí 1 ano e 6 meses para acelerar, porque terminou o mestrado depois do estágio probatório, reinicia a partir daí, então. Então, o professor que, por exemplo, terminou o mestrado depois do estágio probatório, ele acaba perdendo mais do que 12 meses. Então, pode ser de um professor perder quase 2 anos mesmo. Então, o problema está aqui, pessoal. A aceleração da promoção zera a contagem para o interstício da próxima progressão. Então, acelerar para o D3, nesse caso aqui, a administração zerou o interstício, e o resultado, a próxima progressão para o D302, só ocorreu 24 meses. Nesse caso prático aqui, se ele acelerou em 2017, reiniciou a contagem, e a próxima progressão só ocorreu em 2019, fazendo perder 12 meses. Ou seja, da última progressão em 2016 até a próxima progressão em 2019, houve um interstício não de 24 meses, mas um interstício de 36 meses. E como que deveria ser? A aceleração, pessoal, não deve reiniciar a contagem do tempo para a próxima progressão. Porque justamente a gente entende que os institutos são diferentes, que progressão é uma coisa, promoção é outra e a aceleração da promoção é outra, com requisitos diferentes, finalidades diferentes. Então, a lógica do cômputo da progressão deveria ser, se o professor, nesse caso, entrou em 2014, ele deveria progredir em 2016, com 24 meses, se ele acelerou para D301 em 2017, quando completou 3 anos, essa aceleração não deve reiniciar a contagem, porque é uma
promoção com requisitos diferentes, e a contagem deve ser contínua até 2018, quando o professor teria completado os 24 meses de interstício, aprovado na avaliação de desempenho funcional, já poderia progredir para o D302. Isso faz com que o professor ganhe, no mínimo, 12 meses, aqui nesse caso em específico. E como é que é o panorama no âmbito administrativo? Os IFs reiniciam essa contagem? A maioria dos IFs reinicia. Na prática, o professor acaba perdendo aí o tempo já cumprido, desde da última progressão até a aceleração, e as progressões seguintes sempre ficam prejudicadas em um ano, ou seja, sempre são empurradas um ano para frente, né? Então, a maioria dos institutos, infelizmente, ainda fazem dessa forma, zerando a contagem. E tem institutos que não zeram, né? O caso mais emblemático é o do Instituto Federal de São Paulo, que, inclusive, é um instituto que nunca zerou, ele nunca reiniciou. E com base no Instituto Federal de São Paulo, os professores de outros institutos começaram a questionar. Por que lá não zera e por que o instituto aqui zera? A gente sabe que, infelizmente, assim, a administração, via procuradoria principalmente, dá orientação e as gestões dos IFs acabam tendo um receio de fazer de forma diferente. Mas o caso inicial aí foi o caso do IF São Paulo, que desde o início nunca zerou, e outros institutos passaram também a não zerar a contagem. É o caso do IF Paraná, que posteriormente, inclusive, temos o ato administrativo que previu especificamente o não reinício. Então, o IF Paraná também não reinicia, que a gente tem conhecimento. E agora, recentemente, a gente tem conhecimento também do IF, não IF Paraná, ficou Paraná aqui, mas é IF Paraíba. O IF Paraíba, recentemente, via Conselho Superior, também passou a não zerar. Alguns institutos conseguiram, como o do IF Paraná, a gente tem não tem informação exata se eles vão pagar os retroativos, mas de agora para frente eles não vão fazer o reinício da contagem, fazer as revisões das progressões. E qual que é a base legal para que a tese possa ser levada até o Poder Judiciário? A principal base é a interpretação histórica, como eu logo no início ressaltei. É importante fazer essa interpretação histórica para que o professor tenha, para que o judiciário tenha conhecimento de como evoluiu a legislação até chegar na aceleração da promoção, e numa interpretação teleológica, que é interpretação finalística. Qual que é a finalidade da aceleração da promoção? A finalidade da aceleração da promoção é diferente da finalidade da progressão normal. O objetivo, a razão de ser dos dois institutos é diferente. O que os dois buscam atingir são coisas diferentes. Então, numa interpretação histórica e teleológica dos artigos 14 e 15 da Lei 12.772, a gente consegue diferenciar o que é progressão do que é aceleração da promoção, a exigência desses requisitos legais de cada instituto e uma interpretação sistemática também com outras vias legislativas, com outras normas, como na Lei 812, no artigo 17, o artigo 100 e a própria Constituição, quanto ao direito adquirido e o princípio da legalidade. Então, há base legal para a existência da tese e a gente busca aprofundar ao máximo essa interpretação histórica, teleológica e sistemática em face de uma interpretação gramatical que a Procuradoria tenta impingir nesses casos. E qual que é o panorama? Então, se a base, o panorama no âmbito administrativo, a maioria dos institutos ainda não faz, grande parte por receio do entendimento da Procuradoria, que faz uma interpretação gramatical da legislação. E a base legal, qual que é o panorama
da jurisprudência, o entendimento do Poder Judiciário. No Poder Judiciário, pessoal, tem vários precedentes positivos e também precedentes negativos. Quem conhece o trabalho do escritório sabe que a gente trata o cliente com a máxima transparência e honestidade na condução dos processos. No panorama do Poder Judiciário, na jurisprudência, ainda eu não posso falar para vocês que existe uma jurisprudência consolidada sobre o tema. Há vários precedentes positivos, mas também existem precedentes negativos. Não existe ainda uma súmula vinculante, um recurso repetitivo vinculante, mas há vários precedentes positivos, sim. E esses precedentes positivos, inclusive no TRF da primeira região, via grau de recurso, o próprio nosso escritório conseguiu a reforma de uma sentença, justamente reformando o entendimento do juiz e a turma recursal entendendo que a promoção por titulação não reinicia o interstício para a progressão funcional. Inclusive, nesse caso aqui, os outros processos que estavam em tramitação, o juiz da Vara Federal que estava julgando inicialmente improcedente esses processos, com esse entendimento, a turma recursal passou a julgar procedente. Também temos vários precedentes positivos do TRF da 5ª região, do TRF que julga processo da região Nordeste. Então, já temos precedente positivo do TRF, temos precedente positivo do TRF da primeira, e a gente está sempre buscando apresentar esses precedentes novos nas ações que o escritório ajuiza a partir de agora. E como que funciona a ação e o que pode ser pedido? O início da ação, pessoal, um processo judicial funciona da seguinte forma. Iniciado a relação com o escritório inicia através de petição inicial, contestação da procuradoria, impugnação, sentença. Sentença põe fim ao processo na primeira instância, pode haver recurso ou não. O objetivo principal da ação é pedir a revisão das datas das progressões e o pagamento dos valores retroativos dos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, nessa ação judicial, pode ser pleiteada a revisão das datas e o pagamento dos valores retroativos. E qual que é a estratégia processual para que os riscos possam ser mitigados do processo? Quando eu digo estratégia processual e riscos mitigados, é que numa ação judicial existe a possibilidade de sucesso, de benefício com aquela ação judicial, mas também existem riscos. E esses riscos precisam ser apresentados de forma clara e transparente. E quais são esses riscos e as estratégias que o escritório utiliza para ajuizar essas ações? A estratégia principal se a ação, o valor dela, superar 60 salários mínimos, tem que ser ajuizado na Vara Comum Federal, na Justiça da Vara Comum Federal. Na Vara Comum Federal, em regra, tem pagamento de custas e ônus da sucumbência. O que é sucumbência? São os honorários de advogado que a parte perdedora tem que pagar para o advogado ou o escritório da parte vencedora. No caso, se a parte perdedora for o professor, ele tem que pagar, no mínimo, 10% de honorários para o advogado da União, para o procurador. Então, a regra é pagamento de custas e ônus da sucumbência na Justiça Comum Federal. Qual que é a exceção, ou não digo nem exceção, qual que é a possibilidade de a ação tramitar na Vara Comum Federal sem riscos? Com a concessão da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça, dependendo do tribunal, pode ser mais facilitada ou mais difícil. TRF da primeira região costuma ser mais facilitada, um entendimento de que até 10 salários mínimos tem possibilidade, às vezes a gente junta comprovação de gastos e o professor consegue a gratuidade de justiça.
E a gente busca bastante a gratuidade de justiça, porque daí o professor pode seguir na ação sem pagamento de custas iniciais, sem adiantamento das custas, né? E também seguir com o processo sem risco algum. E daí, tanto não há risco se houver, se perder na sentença, tendo a possibilidade de recurso. Mas o objetivo é trabalhar para que obtenha sucesso. A outra estratégia é utilizar o Juizado Especial Federal para ações abaixo de 60 salários mínimos. A regra no juizado já é inversa. No Juizado Especial, há a isenção de custas e ônus da sucumbência. Então, não tem custas e não tem sucumbência no juizado especial na primeira instância. A peculiaridade do juizado especial é que, se perder na primeira instância, para recorrer, tem custas do preparo do recurso, e se perder no recurso, tem sucumbência. Então, no juizado especial, só tem custas se houver necessidade de recurso, houver necessidade de recorrer. A não ser também que consiga a gratuidade de justiça na segunda instância. Então, se houver sentença negativa na primeira instância do juizado, para recorrer, a gente pede a gratuidade de justiça. Se não houver gratuidade de justiça, aí tem que executar o pagamento do preparo do recurso, que são as custas do recurso, e tem o risco de sucumbência. Nessas duas esferas da Justiça Federal, a gente trabalha com estratégia buscando, primeiro, a Justiça Comum Federal com gratuidade, em alguns casos, porque há uma possibilidade maior de chegar ao STJ, e não sendo possível na Justiça Comum Federal ou não sendo concedida gratuidade de justiça na Justiça Comum Federal, o professor pode escolher não pagar as custas e migrar para o Juizado Especial Federal. Então, são estratégias que o escritório utiliza, sempre apresentando essas estratégias de forma clara para o cliente. E quais os documentos necessários para essa ação? Os documentos são documentos e informações pessoais essenciais para o juizamento da ação, então, documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de endereço e o histórico das progressões e promoções. Nesse caso, não é essencial, e entendo que também não é bom iniciar um processo administrativo primeiro para depois ter negativa. Basta o histórico das progressões funcionais e as fichas financeiras, que já é possível ingressar com ação judicial. Vejo que não é interessante primeiro iniciar com o processo administrativo, porque você já inicia o processo judicial com uma negativa administrativa, com a fundamentação administrativa. Então, entendo que é mais interessante iniciar a ação judicial com a apresentação das nossas razões na petição inicial, sem uma apresentação prévia na petição inicial dos fundamentos da Procuradoria. Então, entendo que não é necessário e nem é bom iniciar a ação com processo administrativo sendo negado. Então, é só os históricos das progressões e promoções mesmo e as fichas financeiras para o cálculo dos valores retroativos. E as perguntas mais frequentes que surgem nessa ação são as seguintes. Se eu ajuizar essa ação, eu vou ter algum problema funcional ou vou prejudicar o meu campus ou o meu instituto? Esse caso, pessoal, a resposta é, se você ingressa com a ação, você está ingressando com a ação pedindo um benefício, um direito seu como docente, né, previsto em lei, e não causa nenhum prejuízo ao instituto. Ainda que você ganhe, ao final, consiga receber via RPV ou precatório, que é ordem judicial, não é uma ação judicial que vai prejudicar o orçamento do campus ou o orçamento do instituto. Então, o professor pode ingressar com a ação requerendo seu direito, que não vai ter absolutamente nenhum prejuízo para o campus ou para o instituto. Uma outra pergunta é onde eu consigo os históricos e os históricos das progressões. Tem um histórico que é bem detalhado, que é um histórico que é a tela do sistema do Recursos Humanos. Então, esse histórico de progressões, você pode buscar ele
requerendo ao RH. Hoje, via sistema, né, SUAP, SEI, tem a possibilidade de abrir um chamado para o RH, solicitando o histórico de progressões, ou solicitar via e-mail mesmo para o RH esse histórico de progressões, ou iniciar a ação judicial com o escritório, via procuração, o escritório solicita por e-mail aos RHs também, e os RHs enviam os históricos de progressão para o escritório, para a gente dar seguimento na ação judicial. Outra pergunta que é muito relevante é qual o valor dos honorários, né, nessa ação judicial. O escritório, nessa ação, fixa valor inicial de R$500, dividido em 2 vezes, 2 parcelas de 250, e fixa 30% do que o professor receber ao final da ação, caso obtenha sucesso em relação aos valores retroativos. Então, o que o professor receber de valor retroativo, o escritório fixa 30% do que receber ao final da ação, caso obtenha sucesso. Outra pergunta é, qual valor eu vou receber de retroativos? Isso varia um pouco da data em que o professor ingressou, porque dependendo da data, os 5 anos você consegue 2 anos, dependendo da data você consegue recuperar ainda 3 anos. Então, por exemplo, quem ingressou no ano ímpar, hoje consegue 2021, 2023, 2025. Quem entrou no ano par, já consegue só 2022, 2024, de valores retroativos. Então, varia bastante. E também varia se o professor está mudando de classe. Então, às vezes tem um professor que mudou agora, recentemente, ou nesses últimos 5 anos, mudou para a classe D401, hoje C1. Aí, dependendo se houve essa mudança de classe, o valor é maior. Entre 55 a 70 mil. Se não houve mudança de classe, em torno de uns 30 mil reais de valores retroativos. Isso, assim, é o que a gente vê na praxe aqui no escritório. Uma outra pergunta é qual que é o risco de ingressar com essa ação? Esses riscos, como expliquei, os riscos principais são custas processuais iniciais, que na Justiça Federal são baratas, né? A Justiça Federal, TRF da primeira região, por exemplo, é 0,5% do valor da causa. Então, se o professor ingressa com uma ação no valor de 50 mil reais, o professor vai pagar 250 reais de custas. As custas processuais não são caras. O que tem risco maior é o risco da sucumbência, que é o risco de ser condenado, se ao final não sair vitorioso na ação, ter que pagar os honorários do procurador, do advogado da União. Aí é no mínimo 10% do valor da causa. Então, se ingressa com a ação judicial no valor de 50 mil, por exemplo, não conseguiu gratuidade de justiça para eliminar qualquer risco, ou seja, teve que pagar as custas, o valor dos honorários de sucumbência são no mínimo 10%, então são no mínimo 5 mil. Havendo a condenação em honorários, a procuradoria depois, posteriormente, pode querer cobrar esses valores. Aí vai depender também se vai haver a execução desses valores. Em alguns processos, em muitos processos, a procuradoria acaba não cobrando esses valores, mas é algo que pode acontecer, a gente tem que ser muito transparente desse risco. Uma outra pergunta é quais os benefícios eu terei com essa ação? O principal é a antecipação, em 1 ano das progressões. Então, por exemplo, chegar à classe D, que é a titular, se antecipa em 1 ano, que dá um valor considerável, e também o recebimento dos valores retroativos dos últimos 5 anos. Esses são os principais benefícios dessa ação judicial, dessa tese. Outra pergunta é como e quando eu recebo esses valores retroativos? Na via judicial, o processo tramita, no final, você saiu vitorioso, o juiz expede uma ordem de pagamento dos valores retroativos. Essa ordem de pagamento, ela pode ser RPV, que na grande maioria desses casos, dessa ação, pode ocorrer o recebimento por RPV, que é até 60 salários mínimos, que hoje já está aproximando de 100 mil reais. Então, até 60 salários mínimos, o recebimento é por meio de RPV. RPV é uma ordem judicial, que chama requisição de pequeno valor,
para que o governo disponibilize o pagamento em até 60 dias após a autuação da RPV no tribunal. Geralmente, em torno de 30 a 45 dias depois de autuada a RPV no tribunal, o valor é depositado numa conta judicial para o professor ir lá e realizar o saque no banco, Banco do Brasil ou Caixa Econômica. A outra forma de recebimento é precatório. Então, se o valor supera 60 salários mínimos, uma ação, por exemplo, de 130 mil, e o professor fala, olha, eu não quero renunciar ao valor que excede 60 salários mínimos, eu quero receber os 130 mil e não me importa em receber em precatório, quero receber em precatório. Os precatórios federais estão todos em dia. Então, o precatório, por exemplo, precatório 2026, por exemplo, vai ser pago agora em abril, já até foi anunciado. Então, um precatório federal inscrito até 1º de fevereiro de um ano, ele é pago até dezembro do ano seguinte. Então, o precatório que foi inscrito até fevereiro de 2025 está sendo pago agora em abril de 2026, porque o governo já vai efetuar o pagamento em abril, mas poderia ser até dezembro. É assim que funciona o pagamento da ordem judicial de pagamento chamado precatório, que são as ordens judiciais para ações de valor acima de 60 salários mínimos. Pessoal, chegamos ao momento tira dúvidas. Já apresentei agora umas perguntas frequentes, que geralmente costuma fazer sobre essa ação judicial. O escritório trabalha com essa ação judicial, assim como várias outras ações que o professor, o técnico administrativo tem direito, como, por exemplo, a cobrança da cota parte pré-escolar, né, para servidores que têm ou tiveram filhos até 6 anos, também os professores que receberam exercícios anteriores ou valores retroativos nos últimos 5 anos, pode cobrar correção monetária desses valores, que às vezes dá um valor considerável. Então, se o professor recebeu algum valor de exercícios anteriores nos últimos 5 anos, o professor pode ingressar com a ação para receber a correção monetária, porque na via administrativa, quando a administração paga sem absolutamente nenhuma correção monetária. A ação judicial de auxílio transporte, o escritório ajuiza bastante aqui no escritório, a ação judicial de abono de permanência, né, incluída na gratificação natalina e terça e férias. Então, o escritório tem não só essa ação específica, mas também várias outras ações que o professor pode se beneficiar, né, pode requerer o seu direito, e a gente segue à disposição, tanto para essa tese, quanto para outras teses, e também para quaisquer dúvidas que os professores tiverem. Então, agora chegamos no nosso momento de tira dúvidas, e a gente está à disposição aqui para esclarecimento de quaisquer dúvidas dessa ação ou de, porventura, outra ação específica. Pessoal, então chegamos no momento de tira dúvidas e já temos algumas mensagens. Quem preferir também fazer por voz, pode levantar a mão aqui do Meet, a gente também podemos conversar aqui por videochamada, né, com a voz, mas a Karine Machado Silva, eu disse, já participou, eu vou ler aqui a dúvida dela. Tem uma dúvida, não tive aceleração em 2016, período que eu já poderia ter pedido, e pedi só em 2018, por falta de conhecimento. Perdi demais na carreira, deveria estar na classe C e não estou ainda. Será que tenho direito? Excelente pergunta, Maria. E qual que é a resposta? As progressões, elas não prescrevem o direito em si, o que a gente chama de prescrição de fundo de direito. Então, em matéria de progressão, não há a prescrição de fundo de direito, ou seja, você não perde o direito de ir até o Poder Judiciário requerer a revisão das progressões. Por quê? Porque a prescrição em matéria de progressão é chamada
prescrição de trato sucessivo. E o que é essa prescrição de trato sucessivo? O próprio nome já diz, a obrigação ela é sucessiva. Então, a cada mês surge novamente o seu direito. A cada mês a obrigação se renova. Então, você não perde o direito de requerer ao Poder Judiciário a revisão das suas progressões. O que você perde, acaba perdendo, é o direito de receber os valores anteriores aos últimos 5 anos. Então, se você teve um direito violado em 2018, você pode pedir a revisão da progressão hoje, a sua progressão vai ser revisada, você vai ser alocada na classe nível que você deveria estar corretamente hoje, mas aí os valores retroativos você vai poder requerer somente os últimos 5 anos. Então, se é um direito de 2018, você acabaria já tendo perdido 2018, 19 e 20, podendo requerer as diferenças remuneratórias das progressões somente a partir de 2018 para frente. Mas o direito à revisão de progressão você não perde, você pode requerer até hoje. E a gente está à disposição para esclarecer melhor, no seu caso específico, posteriormente. Complementando aqui da Karine, ela deu seguimento na pergunta, né, respondendo que ela pediu, mas teve negativa do IF Goiás. Do IFG, né? Isso. Isso. O IF, a administração, ele, assim, muitos casos, a administração pública mesmo, né? Em muitos casos, como a administração ela pode fazer atos administrativos normativos, ela constrói a legalidade dela. Então, ela também apresenta a interpretação dela. Mas nem sempre é a interpretação que prevalece no Poder Judiciário. Então, é sempre muito importante buscar orientação de um advogado especializado para verificar o caso concreto, para verificar se a administração tem razão ou não, né? E a pergunta foi muito importante porque trata de prescrição. E aí, prescrição é um negócio que tem que tomar muito cuidado, o professor tem que tomar muito cuidado, porque às vezes passou 5 anos, o professor acha que perdeu o direito, né? E às vezes não perdeu. Por quê? Porque às vezes a prescrição está suspensa, a prescrição foi interrompida. Vou dar um exemplo claro aqui para fins de esclarecimento. Por exemplo, quando o professor faz um requerimento administrativo, na via administrativa, e a administração não responde, não nega, não calcula valores, pode passar 30 anos, 50 anos, que você pode ainda requerer aquele direito. Por quê? Porque a administração é quem está inerte. A administração é quem deveria praticar o ato. Se a administração está inerte, ela não pode se beneficiar da própria torpeza. Então, o professor que faz um requerimento em 2001 e esse requerimento nunca foi respondido, ele pode ingressar com ação hoje requerendo o direito, porque a prescrição ficou suspensa. Isso tem previsão expressa no decreto-lei que trata sobre prescrição. Então, é muito importante, às vezes, sempre consultar um advogado especializado para verificar se tem ou não direito em relação a valores mais antigos. É claro que um profissional competente e honesto, se realmente estiver prescrito, ele vai dizer, não, realmente está prescrito, né, e apresentar as razões, os fundamentos para isso. Mas é muito, muito importante ficar atento nessa questão da prescrição e sempre requerer os direitos, procurar uma assessoria especializada. Karine, mais uma vez agradecemos a pergunta, e ela já deu retorno aqui, queria entrar em contato. Nossos contatos estão fixados, estão mandando mais uma vez, tá? Maria do Socorro também levantou a mão, tá? E voltando aqui, antes da pergunta da Karine, o Rodrigo Augusto, e Maria do Socorro, já iremos falar com você, tá bom? O Rodrigo Augusto fez uma pergunta que é a mesma pergunta da Rita de Cássia Eudes, e a pergunta é: boa noite, doutor Eudes, já houve algum caso transitado em julgado no tema? Sim, inclusive tem um que nós estamos fazendo o cumprimento de sentença agora, dos valores retroativos e também da retificação das datas de progressão. Então, há casos, sim, com trânsito em julgado, já em fase de cumprimento ou já implementados, tá? E, no mesmo sentido, na via judicial, o Ismael de Lima perguntou se tem alguma ação ganha nos IFs do Rio Grande do Sul, IFRS, IFFRAR ou IFSul.
Certo. Do Sul, do TRF da Quarta, a gente não tem conhecimento de precedentes, tá? A gente se compromete a fazer essa pesquisa, pode entrar em contato com o escritório aí, que a gente se compromete a fazer uma pesquisa específica para os servidores do TRF da Quarta Região, tá? Então, a gente faz sim essa pesquisa para analisar esse caso em específico. Mas nada impede também de ser utilizados precedentes dos outros tribunais. A gente sabe que cada tribunal tem sua competência, mas a matéria é a mesma. Então, se já está tendo precedentes de outros tribunais, é muito importante buscar esses precedentes, mesmo que não tenha no TRF da Quarta, utilizar esses precedentes dos outros tribunais para sustentar o pedido no TRF da Quarta Região. Porque o que importa muito é a fundamentação da tese, de forma aprofundada, e buscando colocar esses precedentes na sua ação judicial. A gente até baixa a íntegra dos acórdãos, né, para poder inserir como anexo às petições iniciais dessa tese, inserir como anexo para ficar anexado mesmo a sequência de acórdãos de outros tribunais, de precedentes de outros tribunais, sentenças também tratando sobre o tema, para serem apresentado para aquele juiz que vai julgar o caso, né? Então, ainda que não exista precedente do TRF da Quarta, é importante buscar esse precedente do TRF da Primeira, da Quinta Região e utilizar aí no TRF da Quarta também. Acho que está sem o microfone, Flávio. Está desligado? Pessoal, o Albert, o Diogo fazendo as perguntas, podem fazer mais perguntas aqui, pessoal, iremos responder todas. E agora, Maria do Socorro, você prefere fazer pergunta por áudio, vídeo? Fique à vontade, tá bom? A mão levantada, fica à vontade, Maria. Por áudio. Boa noite aí, o doutor Eudizio Machado. Eu gostei dessa última colocação sua. Nós estamos com um problema aqui no Amapá também. Por exemplo, eu coloquei 2017, até agora, eu não tenho uma resposta das minhas progressões. Aí só diz que não tem prescrição, eu também acho que não tem. Mas aí os últimos 5 anos, sim, mas se a administração ainda não respondeu, então não é culpa nossa. Tá entendendo? Ela tem que responder sim ou não, se vão dar, para a gente ir para a justiça, não é isso? Para vocês terem o processo, ou posso mandar meu processo para o senhor dá uma olhada? Olha, porque ainda não deu, nem que sim, nem que não, está lá no administrativo. Como é que eu faço? Maria, justamente o que eu te falei, vigora no seu caso. Eu falei dos últimos 5 anos, pensando aqui que já teria solucionado a questão, já teria uma negativa, né? Mas se você fez o requerimento e até hoje não teve uma negativa, a gente pede a aplicação da suspensão 5 anos anteriores, não ao ajuizamento da ação, mas 5 anos anteriores ao requerimento administrativo. Então, dependendo de quando você fez o requerimento administrativo, pode ser que você consiga os valores dos últimos 5 anos anteriores ao requerimento. Então, se você fez um requerimento, por exemplo, em 2022, você consegue 5 anos anteriores a 2022. Então, a gente analisa especificamente o seu caso, mas há essa possibilidade sim, tá? Com requerimento administrativo, a prescrição estar suspensa e você poder requerer os valores anteriores aos últimos 5 anos do requerimento administrativo. O Marcelo participando aqui, a Olívia, e voltando um pouco antes aqui, a pergunta do Diogo Moreno. Boa noite, Eudes, tudo bem? Como faço para saber se progredi, acelerei corretamente? Entrei em junho de 2011 só com a graduação. Em maio de 2015, acelerei, porque concluí a especialização. Em junho de 2016, concluí o mestrado. Certo. Você entrou em 2011, então, como você entrou em 2011, antes da Lei 12.772, você poderia ter um enquadramento normal. Ocorre que você não teve um enquadramento, porque na época você entrou com graduação, então você entrou no D101 mesmo, né? E permaneceu no D101 por 24 meses, então, em 2013 você progrediu para o D102, 2013,
É porque nessa época, 2011, a primeira progressão poderia ter sido com 18 meses e não com 24 meses, entendeu? E aí também você passou por uma situação diferente, que foi o reposicionamento da Lei 12.772, porque o reposicionamento da Lei 12.772, ela fez o seguinte: antes da Lei 12.772, de 2012, de dezembro de 2012, a classe D1 tinha 4 níveis, e a classe D2 também 4 níveis. Com a Lei 12.772, a classe D1 reduziu para 2 níveis, e a classe D2 também reduziu para 2 níveis, de 4 para 2. Então ficou, a partir de 2012, ficou classe D1 com 2 níveis, classe D2 com 2 níveis. E nesse reposicionamento pode ter sido feito de forma equivocada. Inclusive, nós temos ação judicial para servidores do IF da Bahia, do IFBA, que ocorreu o reposicionamento equivocado em 2012. E nós ingressamos com a ação judicial agora, requerendo a revisão das progressões e o pagamento dos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Aí o seu caso, ele tem que ser visto com mais atenção, porque passa por essa transição de 2012, da Lei 12.772 de 2012, porque a sua primeira progressão não foi com 24 meses, ela foi com 18. E aí, depois que ela foi feita com 18, houve um reposicionamento. Então, por exemplo, se você estava no D102, quem estava no D102 voltou para o D101 no reposicionamento. Mas aí tem que ver se o Instituto considerou o tempo que você já tinha. Então, é importante, no seu caso, em específico, verificar. Em específico mesmo. Pode entrar em contato com a gente, que a gente faz análise específica do seu reposicionamento e se você tem possibilidade de pedir a revisão hoje, tá? Vamos seguir aqui. O Albert, em seguida, vamos com o Marcelo, com o Olívio e também com a Eliana. Aqui a pergunta do Albert, em seguida a do Marcelo. Boa noite, eu gostaria de saber se uma instituição que não praticava progressão 1 ano após a aceleração e passa a fazê-lo, pode se recusar legalmente a pagar os retroativos de cada ano perdido. Pode repetir, Flávio? Sim, ele gostaria de saber se uma instituição que não praticava progressão 1 ano após a aceleração e passa a fazê-lo, pode se recusar legalmente a pagar os retroativos de cada ano perdido. Certo. Eu entendo que não poderia, né? Porque se ela reconheceu que estava equivocado e agora revisou essas progressões, ela tem que pagar as diferenças remuneratórias dos últimos 5 anos, certo? E aí, se não pagar, o que eu aconselho? Se já houve o reconhecimento dessa revisão, do direito à revisão, ingressar com ação, e está sendo negado o pagamento dos retroativos, ingressar com a ação o quanto antes. Senão, a cada mês, você começa a perder também o direito ao recebimento dos valores retroativos. Então, se já houve a revisão, recorra ao judiciário para receber esses valores retroativos o quanto antes. Marcelo Felipe, você levantou a mão, pode participar, fica à vontade. Boa noite, doutor Eudes. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, ela é mais rápida, é o seguinte. Eu tomei posse em julho de 2016. E nesse ano, eu já era mestre, então eu já poderia pedir aceleração da minha promoção. Eu já poderia migrar para D31, é isso que a lei diz, né? Se eu não fiz isso, se eu, sei lá, por um desconhecimento meu, perdi 20 meses aí que eu poderia ter acelerado, existe a possibilidade de eu tentar um retroativo, alguma coisa nesse sentido, ou se eu não pedir aceleração da promoção antes, eu simplesmente perdi? Essa é a primeira pergunta, pode responder ela primeiro. Certo. Se você entrou em 2016, Marcelo, infelizmente você não poderia, mesmo com mestrado, entrou em 2016 com mestrado, você não poderia pedir aceleração logo de imediato, para o D3, D301. Isso poderia até março de 2013. Quem ingressou até março de 2013, ingressou com mestrado, por exemplo, poderia fazer essa aceleração da promoção ou progressão por titulação.
Mas quem ingressou depois de março de 2013 para frente, que é o seu caso, que ingressou em 2016, você ingressou em 2016 no D101, 2018 você progrediu para o D102, 2019 você completou 3 anos e foi aprovado no estágio probatório. Ali você tinha que acelerar, e provavelmente deve ter acelerado. Se não acelerou, pode revisar. Então, 2019, 16. Olhando aqui, eu não acelerei. Não acelerou. Então, em 2019, você deveria ter acelerado para o D301, 2019, certo? Certo. Aí, 2019, o que a administração faz? Ela zera a contagem do interstício e te progride novamente em 2021. Essa tese que nós apresentamos hoje é para que você não progrida em 2021, mas progrida em 2020. Entendeu? Uhum. Aí você teria 1 ano de diferença de 2020 para frente. Você poderia recuperar hoje os retroativos de 2022 e 2024 e pedir a revisão das progressões para a partir de 2026 você progredir novamente. Mas se você não fez a aceleração da promoção lá em 2019, o que você pode pedir? Hoje, a revisão com base na data do término do mestrado, ou do término do estágio probatório, da aprovação do estágio probatório. Você pede a revisão de que a sua aceleração deveria ter ocorrido em 19 e revisa as progressões posteriormente, inclusive utilizando essa tese. E aí, no seu caso, vamos supor que você não fez teve, além dessa zeragem da contagem da aceleração, que foi feita posteriormente, você não acelerou quando deveria, em 2019. Você pode acumular as 2 teses e fazer pedido subsidiário. Você pede a revisão em virtude da aceleração da promoção feita em data equivocada e também a revisão pelo reinício da contagem, entendeu? Como tese subsidiária. Ou tese, na verdade, cumulativa, né? Você cumula os 2 pedidos. Então, tem possibilidade, sim, de ser feita a revisão, no seu caso, tá bom? Tá. Então, aí vem... Beleza, então eu já vejo que aí eu tive uma certa perda, por quê? Eu entrei em julho de 2016, D101, progredi em julho de 2018, aí, no começo, então era dia 28 de julho, aí no dia 7 de julho de 2020, que eu fui pedir aceleração no dia 7 de julho de 2020, né? Então, em 2019 eu já poderia ter acelerado. Eu fui pedir só em 7 de julho de 2020, e a partir daí, todas as minhas progressões começaram a contar a partir dessa data, 7 de julho. Então, daí eu progredi de novo, progredi em 20, que eu pedi aceleração, então fui para dentro. E a partir daí, a cada 2 anos, certinho nessa data. Mas, pelo que eu estou vendo, uma perda bastante interessante aí. Sim, e aí entra um outro ponto, Marcelo, que a partir de 2018 teve um outro problema também relativo à progressão e promoção, que foi consertado agora, depois de dezembro de 23, na via administrativa, que era o problema dos atrasos nas progressões. Então, o professor, por exemplo, qualquer motivo, atrasou a progressão, se era para ocorrer em julho de 19, você fez em julho de 2020, ficou 1 ano atrasado. O que a administração fazia? Ela concedia a progressão, para você, progressão ou promoção, aceleração, não reconhecia os efeitos financeiros retroativos e estabelecia nova data base dali para frente. Qual que é a nova data base dali para frente que ele estabelecia? A data base geralmente, do parecer da CPPD. Entendeu? Aí o que acontece? Muitas ações judiciais, para que isso não ocorresse, revisasse as datas, estabelecesse os efeitos financeiros retroativos desde quando cumpriu o interstício e pagasse os retroativos. Nós ingressamos com várias ações assim. Ações tramitando, a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização e Jurisprudência, pacificou o entendimento de que o parecer da CPPD não tinha natureza constitutiva do seu direito, mas apenas natureza declaratória. O que quer dizer isso? Não era o parecer da CPPD que deveria dizer que a partir dali você teria direito. O parecer da CPPD deveria dizer o seguinte, que o seu direito existia há 1 ano atrás, quando você completou o interstício, porque dentro do interstício de 24 meses, você foi aprovada, as suas atribuições foram realizadas a contento e você foi aprovado.
Então, o parecer do CPPD, ele tinha uma natureza apenas declaratória do direito, não constitutiva. Assim entendeu a TNU, a partir de muitas ações judiciais ajuizadas, a própria AGU, a Advocacia Geral da União, reconheceu esse direito, reconheceu a natureza declaratória do parecer da CPPD e também reconheceu a possibilidade de progressão per salto. O que quer dizer isso? O professor ficou 6 anos sem pedir progressão. Aí, quando a administração, por exemplo, ficou 6 anos parado no D302, aí ele já poderia estar no 303, 304, 401. Aí, quando progredia ele, depois de 6 anos, progredia ele não para o 401, mas para o 303, entendeu? Aí, nesse parecer, reconheceu também essa possibilidade de progressão per salto, pular todas as progressões, né? Então, além desse problema, dessa tese que nós trabalhamos hoje aqui, tinha esses problemas desses atrasos em progressões nesse período de 2018 para frente, que alguns institutos já revisaram no âmbito administrativo, que gerou vários valores de exercício anteriores para receber, que pode receber na via judicial também, mas alguns institutos já revisaram. Pode ser que o seu instituto não pegou para revisar de todo mundo. Por exemplo, o Instituto Federal Goiano, Campo Rio Verde, onde o escritório funciona, é acessório aqui, o Senazet. Aqui, o próprio RH já analisou as progressões de todos os professores e fez a revisão de todos. Entendeu? Todas as progressões que estavam atrasadas ali 10 dias, 15 dias, 6 meses, revisou de todos e também reconheceu o pagamento dos valores retroativos. Então, muito provavelmente, o seu caso ocorreu em virtude disso. Beleza, obrigado. Marcelo, agradeço a participação, agradeço também a participação da Rita, Elisângela, o Hilton, com a mão levantada, Eliana, vamos já responder a pergunta de vocês, e agora com a Olivia Franco, Eudes. A pergunta dela é a seguinte: se você não fez uma determinada progressão por falta de conhecimento à época, e após o mestrado solicitou aceleração e esta foi concedida, existe a possibilidade de ainda requerer esta progressão que ficou para trás? Eu acabei não conseguindo compreender. Pode repetir? Se você fez uma determinada progressão, se você não fez uma determinada progressão por falta de conhecimento na época, e após o mestrado solicitou aceleração e a aceleração foi concedida, existe a possibilidade de ainda requerer esta progressão que ficou para trás? Pode ser que não, dependendo do prazo prescricional. Então, a gente tem que analisar especificamente o caso para verificar se não está prescrito. Tá? Existem situações parecidas que pode ser que esteja prescrito. Então, pode entrar em contato que a gente verifica especificamente o caso para verificar a possibilidade de requerer ainda hoje. Dando seguimento aqui com a Eliana, ela trouxe uma situação semelhante ao exemplo, que o doutor comentou na reunião. Olá, tem uma situação semelhante ao exemplo dado pelo Eudes. Entrei em 2014 e não progredi em 2016. Tampouco recebi como especialista. Minha citação na época. Só progredi depois do estágio probatório e conclusão do mestrado. Solicitei o pagamento retroativo como especialista desde o meu ingresso, mas a instituição negou. Além disso, perdi 5 anos de tempo de serviço, 2009 a 2013, aguardando a decisão judicial para o ingresso. No questão do ingresso subjúdice que a gente vai trazer aqui. Uma vez que houve irregularidades no preenchimento de vagas na minha área, enfim, colegas do mesmo concurso já são titulares, enquanto eu estou no antigo D401. Posso requerer a revisão de tudo isso no mesmo processo? E ela seguiu, depois dos comentários, né? Com base nesta resposta, ressalto, que é a resposta que eu trouxe nas perguntas anteriores, ressalto que meu concurso foi em 2007. A Justiça me garantiu o regime previdenciário antigo, até março de 2013. Mas me foi negado o título de especialista quando ingressei em 2014, subjúdice. Entendi. Esses casos de ingresso subjúdice, tem que verificar como é que está o comando da sentença.
o comando do Poder Judiciário no seu caso concreto, no seu processo judicial. Porque, dependendo da situação, é uma questão de cumprimento de sentença. Aí tem que verificar como é que ficou especificado na sentença. Em regra, o judiciário costuma não conceder, infelizmente, o pagamento de valores retroativos quando está subjúdice, né, e também não fazer as progressões. Com fundamento de enriquecimento ilícito, porque não houve contraprestação do trabalho nesse período, né, porque você não estava exercendo o cargo, mas tem casos que o comando judicial, a sentença pode especificar. A gente ingressou com uma ação, por exemplo, para uma professora que foi preterida no concurso no IF Norte, Minas Gerais, IFNMG, e na sentença já ficou estabelecida a obrigatoriedade de pagar todos os valores retroativos. Então, porque existe uma pessoa lá trabalhando no lugar, na vaga dela, né? Então, o judiciário, o juiz determinou na sentença que houvesse o pagamento dos valores retroativos. Está em grau de recurso esse processo. Mas, mantendo a sentença no grau de recurso e transitando em julgado, ela pode ingressar no cargo e receber todos os valores retroativos. Mas quando não há na sentença isso para você pedir o cumprimento, aí tem que analisar a situação concreta, verificar os precedentes, a jurisprudência, como é que está hoje, para te dar um parecer mais exato, né? Porque realmente eu entendo que é uma perda enorme, né? Você conseguiu o subjúdice, ingressar no cargo e fica com essa diferença em relação aos professores que ingressaram no mesmo concurso, né? Infelizmente é uma situação injusta mesmo, mas para te dar um retorno mais concreto, eu preciso verificar o processo judicial e também verificar a jurisprudência, os precedentes mais recentes sobre esse tema, para te dar um posicionamento mais concreto. Ela complementou agora, dizendo que perdeu muito, inclusive para afastar para o doutorado, por conta do tempo de serviço. Aí houve afastamento para o doutorado, né, que é um tempo de serviço, inclusive, para o professor da BTT, que tem regime de previdenciário especial, né, por redução de 5 anos. Esse tempo de doutorado, ele não conta como especial, conta como tempo comum. Então, também é uma outra questão que tem que ser analisada no âmbito previdenciário, né? E aí o escritório, a gente trabalha aqui também com planejamento previdenciário, que é fazer a análise específica da regra previdenciária que você ingressou. Muito provavelmente, se você ingressou depois de 2012, tem o FUNPRESP, né, que também tem um prejuízo, mas daí a gente tem que analisar especificamente também essa questão, se você poderia, se não existir na ação judicial que você ingressou na época, que ficou subjúdice, para você ingressar, se teria possibilidade de você ingressar com uma nova ação para ver um enquadramento previdenciário de forma diferente, né, do pagamento de previdência complementar. Mas isso a gente precisa analisar especificamente o caso e profundamente para verificar se tem possibilidade. Ela disse que vai entrar em contato para explicar com mais detalhes, tá? Excelente. Que o tempo de serviço foi a critério do Barema para ter direito à licença, né, concedida. Então, Eliane, seguimos à disposição aqui, tá? Pode entrar em contato conosco para uma reunião mais detalhada, específica aqui, e a gente vai trazer a análise detalhada do seu caso. E seguindo, a Elisângela trouxe os apontamentos, tá? Elisângela Santos, que ela entrou em 2018, acelerou em 2019, mas fez a progressão apenas em 2022. Acelerou em 2019 e fez a progressão apenas em 2022. Isso então, mesmo. O seu caso é justamente esse que houve atraso nas progressões. E aí, se o IF não fez a revisão ainda, você pode ingressar com a ação pedindo a revisão por essa tese que nós apresentamos hoje e a revisão também pela tese que, inclusive, já está pacificada no âmbito administrativo, com parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, com efeito vinculante sobre os institutos. Então, pode entrar em contato que a gente analise especificamente o seu caso para uma revisão, tá? Seguindo, no mesmo sentido, a Rita de Castro, da Silveira Cordeiro, trouxe que
como ela deve fazer o pedido de revisão, né? Como ela deve fazer essa revisão. Ela ingressou em 2018, progrediu em 2020, acelerou em 2021 e não progrediu em 2022. Fez a progressão novamente em 2023 e 2025. Isso. É o caso clássico do que nós apresentamos na live hoje, da revisão das progressões após a aceleração da promoção. Não vejo, entendo que não é interessante ingressar com um pedido administrativo para obter uma negativa para depois ingressar com a ação judicial. Esse caso é mais interessante você já ingressar com a ação direta. E qual o documento que você precisa do RH? Somente o histórico de progressões, só para a gente verificar exatamente como ocorreu suas progressões. Então, esse histórico de progressões você solicita direto no RH, via chamado no sistema, que é o SWAP ou o SEI, por exemplo, ou encaminha e-mail para o RH solicitando, ou vai presencialmente ao RH e solicita o histórico de progressões. No final da live, a gente vai encaminhar aqui o material dessa live, né, que aí vai estar também descrito lá na live o que precisa, os documentos que precisam, né, do RH, mas uma outra possibilidade também é, se você, eu quero dar seguimento na ação judicial. Com procuração, o escritório também solicita ao RH, via procuração, solicita ao RH esse histórico de progressões, tá? Então, o que a gente precisa é só do histórico de progressões e não aconselho fazer pedido administrativo para obter negativa. O professor Alessio Rodrigues Nunes, está presente e comentou que a revisão dele querem tirar 1 ano. Professor Alessio, satisfação te atender. Essa revisão, professor Alessio, em que ano que você ingressou? Não, doutor, é porque nessa revisão que houve, eles estão... Eu tinha direito agora, né, de progredir, e é aquela que nós entramos e estamos aguardando a resposta. Ah, sim, da via administrativa, excelente, Isso, excelente. Aquilo lá, Alessio, eles fizeram uma interpretação parecida com a tese que nós estamos utilizando, estamos tratando aqui na live, mas relativa lá no período que você ingressou, que é uma tese que eles utilizam lá, justamente também para haver um reinício, tá? Mas nós apresentamos na via administrativa e a gente tem muito otimismo que vai dar certo, na via administrativa mesmo. Se não se houver negativa na via administrativa, no seu caso em específico, que é bem específico, porque você entrou antes da Lei 12.772, a gente parte para a via judicial também. Excelente, eu agradeço a participação, os comentários aqui do Marcelo, da Rita, da Olívia, agora agradecendo os esclarecimentos. Alessio, agradeço a participação. Pessoal, alguma dúvida? Alguém que gostaria também de participar? Maria do Socorro, fica à vontade. Maria do Socorro, fica à vontade. Tá. Deixa eu falar aqui, doutor. Tá, a gente pede o nosso histórico, mas tem vezes que eles não dão. Agora tem uma sugestão também, porque lá a gente pode pedir o nosso CACO diz todo dia a nossa vida profissional. E tem várias, no meu eu já pedi, que eu já descobri isso, e tem várias lacunas lá naquele, já diz aonde foi que não deram minhas progressões. Esse documento eu vou encaminhar para o senhor vai dar eu vou encaminhar tudo que eu tenho, porque realmente, já que a gente vai esperar a parte administrativa mandar isso, eles não mandam, porque eles custam verificar isso, tá? Aí eu descobri esse documento, o CACO nosso CACO diz todinho a nossa vida profissional, e diz todas as lacunas onde não deram nossas progressões, tá? Se esse documento vai ser... Porque como eu não tenho as portarias, não tem como, assim, eu tenho só algumas. E eles não dão assim, porque também eles... Na realidade, quando a secretaria mandou para lá, para o órgão, eles disseram que não existe, não sei como, não tem como... Mas no CACO diz todinha a nossa vida e diz aonde foi
que houveram as lacunas, onde foi que eles não deram nossas progressões. Não, excelente. Pode entrar em contato, Maria Socorro, que a gente vai analisar especificamente seu caso, verificar se houve equívoco nas progressões, e a gente agenda uma reunião, te atende com a máxima atenção para te dar o retorno em específico do seu histórico funcional de progressões, tá? Então, pode entrar em contato aí que a gente vai te dar o retorno para agendar uma reunião, tá bom? Maria, agradeço mais uma vez a participação a todos. Pessoal, alguma pergunta? Fique à vontade com a mensagem ou levantar a mão. E reforçando, tá? Mais uma vez aqui, vamos encaminhar os nossos contatos, reforçando a nossa rede social. O Instagram é @Machado Lemos Advogados. O nosso e-mail é machadolemosadvogados@gmail.com. E o nosso WhatsApp, DDD 64 3018 0002, tá? Fique à vontade, pode entrar em contato, a gente pode agendar uma reunião mais específica para cuidar do caso de vocês, e a gente pode fazer essa reunião por videochamada na reunião específica privada de vocês, tá bom? Sobre a live, sobre o conteúdo que nós abordamos aqui, agradeço ao Dr. Eudes pela participação, pelas explicações, agradeço a participação de todos nessa sexta-feira, e vamos encaminhar, logo após encerrar a live, vamos encaminhar um material PDF aqui, que nós compartilhamos na live, para vocês analisarem com mais detalhes essa tese e seguimos à disposição dos nossos meios de comunicação. Muito obrigado a todos e desejo um ótimo fim de semana. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a atenção e a presença de todos vocês, que é a professora Ana Paula, professor Ismael, professor Gesiel, professora Kênia Bom Tempo, satisfação. Também a professora Meire Pita, cliente nosso do escritório, agradeço a participação, o professor Tiago Milograno. Então, agradeço bastante a atenção de todos e a gente segue à disposição de vocês para essa ação, para essa tese em específico, para esclarecer melhor o histórico funcional de cada progressão, de cada um de vocês e também para outras ações, tá? Pode ficar muito à vontade, entrar em contato com a equipe do escritório, que a gente está aqui à disposição de vocês para realizar todos os atendimentos necessários para garantir os direitos de vocês, tá? Obrigado mais uma vez.